Senhor para todos. Eu gostaria de trazer uma mensagem, mais uma vez, em nome de Jesus, que também está no livro de Atos. Eu vou ler aqui Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 32, que tem um texto aqui muito interessante, que eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, igreja cristã e todos aqueles que são cristãos ou que desejam ser cristãos, de como viver uma vida cristã nos dias de hoje. Veja Atos capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha só a realidade da igreja. Aqui está relatando a igreja bem no seu início, a chamada igreja primitiva. E aí os irmãos se converteram e estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia mostra como é que era a igreja, como é que eles viviam. E aí diz claramente aqui que de toda a multidão dos que creram, de discípulos, era um o coração. Ou seja, havia uma unidade tão grande entre eles, um amor tão grande da parte de Deus que os unia como um só coração, como uma só pessoa, que eles viviam nessa unidade maravilhosa, e essa unidade de amor trazia uma consequência grande, linda na vida daquela igreja, que infelizmente tem se perdido nos dias de hoje. Eu até cheguei a afirmar que essa prática é uma prática esquecida pela igreja. Foi esquecida na história, perdeu-se no tempo. Quase ninguém pratica isso aqui hoje em dia, daqueles que se dizem cristãos. Os que são cristãos verdadeiros praticam isso, mas até mesmo estes, às vezes, estão meio esquecidos dessa prática, precisando ser renovados, crescer em Cristo para praticar realmente a palavra de Deus. Então isso tem sido muito difícil de se ver hoje em dia. E eu quero mostrar aqui primeiramente a atitude do povo, que, como diz aqui, eram como se fosse um só coração e alma da multidão dos que creram. E a palavra continua dizendo que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que coisa linda. Ele não está falando aqui de comunismo, mas ele está falando aqui de repartir, de partilha, de você não ser apegado às suas coisas, de você não amar as coisas materiais acima das pessoas. Aquela igreja estava amando tanto uns aos outros, a unidade era tão grande, que eles não consideravam as suas próprias coisas como se fossem suas somente. O que isso quer dizer? Que tudo que eles tinham, eles estavam dispostos a repartir com quem tinha necessidade. Se eles tinham uma casa, eles estavam dispostos a abrir as portas da sua casa para os irmãos. A sua casa era dos irmãos também, os irmãos podiam frequentar ali, podiam estar naquele lugar, podiam dormir, podiam almoçar ali, podiam jantar, podiam visitar. Se havia comida, a comida a pessoa não considerava como sua, mas de todos. Se alguém tinha vestes, considerava aquilo ali como sendo de todos, ou no sentido de que se alguém precisasse, ele dava. Então, as pessoas não tinham apego a bens, a propriedades. As pessoas tinham a mão aberta para doar, para repartir, para compartilhar aquilo que Deus tinha dado para eles com os outros irmãos na fé. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, houve um desapego geral das coisas materiais. As pessoas não estavam ligando para o que era material, para o que era terreno. Aquilo eles usavam para abençoar os outros, para repartir. Veja só a mentalidade. Veja só o que o Espírito Santo causou no coração daquela igreja.
um desejo enorme de repartir, de abençoar o que era seu. E aí o texto continua dizendo: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, em todas as pessoas havia uma graça abundante de Deus, um desejo de doar-se, de se dar, de compartilhar, de repartir, de abençoar os outros. Havia abundante graça nas pessoas. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim, no versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Olha só que interessante. Aonde que a gente vê isso hoje no meio das igrejas? Você já viu isso hoje? Pare para pensar. Isso é muito raro de acontecer. Quem é que vai vender uma casa, ou um terreno, ou um carro, para poder abençoar outras pessoas que estão necessitadas? Você já viu alguém que tem 2 carros, vender o seu carro para abençoar outras pessoas? Você já viu alguém fazendo isso? Vender uma casa para poder repartir entre os necessitados? Isso é muito raro. Isso é uma coisa que é difícil de acontecer. Nós vemos isso muito pouco no meio da igreja, é algo que foi esquecido. Mas justamente por eles não considerarem como exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, eles faziam isso. Se alguém tinha uma casa sobrando, ou um terreno, vendia e trazia aos pés dos apóstolos, da liderança da igreja. Para quê? Com que objetivo? De que aquilo fosse repartido. Como diz no versículo 35, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles viam a necessidade do povo e queriam fazer alguma coisa. Então, se eles tinham condições de vender uma casa, vendia um terreno para poder dividir com aqueles que não tinham nada, com aqueles que precisavam de alguma coisa, com aqueles que estavam precisando de ajuda. Isso era o agir do Espírito na vida daqueles cristãos. Ninguém estava obrigando eles a fazer isso, ninguém estava oprimindo eles para venderem suas casas ou terras e repartirem, não. Não era uma lei, mas o Espírito de Deus, quando encheu o coração deles, encheu com tanto amor que eles ficaram com vontade de repartir, de vender uma coisa que estava sobrando para eles, para que eles pudessem abençoar outros. Eu creio que aqui não significa que as pessoas estavam ficando sem casa e indo morar na rua para poder vender sua casa e dividir, não. Mas se alguém tinha condições de vender um terreno que tinha, ou uma casa, se a pessoa tinha 2 casas, vendia uma casa e repartia o produto com os irmãos. Ou seja, era de acordo com a possibilidade deles, eles vendiam aquilo que estava lhes sobrando, aquilo que eles estavam tendo a mais. Não havia neles um espírito de acúmulo, um desejo de acumular bens. Eles estavam realmente praticando o que Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, acumuleis tesouros no céu. Porque quando eles estavam abençoando os irmãos necessitados, eles estavam acumulando tesouros nos céus. Ou seja, iam receber uma recompensa de Deus por causa disso que estavam fazendo. Ia ser reconhecido por toda a eternidade o bem que eles estavam fazendo. Então, hoje é o contrário de hoje em dia. É isso que eu queria que a gente refletisse. Hoje em dia, as pessoas são ensinadas nas igrejas, na sua grande maioria, a acumular mais e mais. É exatamente o contrário do que Jesus ensinou. As pessoas são ensinadas a acumular bens, a reter, a ter mais e mais, porque elas entendem, são ensinadas também, de que isso é um sinal da bênção de Deus. De que quanto mais você tiver, quanto mais bens você tiver, quanto mais casas, mais carros, mais você vai ser, é um sinal de que você está sendo abençoado por Deus.
Então as pessoas entendem que elas têm que acumular, porque quanto mais elas têm, mais é um sinal de que Deus está abençoando a vida delas. Então hoje as pessoas têm sido estimuladas a reter, a acumular mais e não repartir. É por isso que nós vemos as pessoas nas igrejas querendo ter mais e mais, casas, carros, bens, empresas. Vem a mim, eu quero isso, me dá. Essa é a mentalidade do povo. É isso que tem sido ensinado. E aí hoje em dia nós estamos nas igrejas com pessoas cheias de bens, vivendo no luxo, sobrando, vivendo com sobras, podendo ajudar alguém e não ajuda, com pessoas necessitadas do seu lado, mas a pessoa não reparte o que está lhe sobrando. A pessoa prefere acumular mais e mais. E hoje em dia vivemos esse cristianismo cheio de hipocrisia e maldade, onde a gente diz que ama a Deus, mas nós vemos o nosso irmão necessitado e não o socorremos. E o apóstolo João disse lá na sua carta de 1 João, que se eu ver o meu irmão necessitado, e se eu despedir ele, dizendo, vai em paz, Deus te abençoe, e não fizer nada para suprir a necessidade dele, eu tendo condições de ajudar, eu estou sendo um mentiroso. Eu não tenho amor no meu coração, eu não amo a Deus de verdade. Porque aquele que ama a Deus tem que ajudar o necessitado. Nós, como igreja, deveríamos repartir aquilo que nos sobra. Essa é que é a verdade. Se alguém tem 2 pares de sapato, repartir com quem não tem nenhum. Se você tem 2 roupas, repartir com quem não tem nenhuma. Se você tem 2 casas, para que você quer 2 casas? 2, 3, 4 casas. Venda e ajude aqueles que não têm nada. Para que você quer um carro importado? Ou ter 2 carros na sua vida? Ou terrenos, casas de praia? Para que tudo isso? Nós não precisamos, isso é supérfluo, isso é luxo, desnecessário. Venda, reparta com quem não tem. E viva o amor de Cristo, viva como essa igreja aqui nessa época. Hoje nós estamos carecendo muito de viver isso na nossa vida. Nós temos essa necessidade vital de viver isso na nossa vida. A igreja hoje, infelizmente, tem esquecido de viver isso. A igreja não tem mais vivido isso na sua vida. João Batista, certa vez, quando estava ensinando as pessoas, ele ensinou exatamente isso. As pessoas perguntaram para João Batista, João, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer, irmãos? Aí João Batista diz claramente para eles que... olha aqui, eu vou ler para vocês. Lucas capítulo 3, versículo de número 10. Então as multidões o interrogavam a João Batista dizendo, que havemos, pois, de fazer? Porque João Batista tinha acabado de pregar arrependimento, mudança de vida. Então ele lhes respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, nós devemos exatamente repartir. Se nós temos sobrando, repartir com quem não tem. Esse é o espírito do Evangelho. Tem um outro lugar onde Jesus, falando aos discípulos, eu não lembro bem aonde, Jesus diz, vendei os vossos bens e dai esmolas. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Fazer o bem para as pessoas. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto para mostrar para você. Que é onde ele diz, vendei os vossos bens e dai esmolas. Essa é a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus ensina claramente, queridos, isso. Nós devemos abençoar a vida das pessoas, repartir com quem não tem, em vez de acumular. Vamos viver realmente o Evangelho. Quem é que está vivendo isso hoje? Quase ninguém vive isso hoje. E continuando no texto, nós vemos por outro lado aqui o seguinte, que eu gostaria que a gente refletisse também. Outra coisa que não tem sido praticada pela igreja, que diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuía a cada um conforme a necessidade dos irmãos. Hoje em dia, outra coisa que tem sido deixada de praticar
pela igreja, principalmente pela liderança da igreja. Hoje a liderança da igreja, das igrejas, na sua grande maioria, recebe as ofertas da igreja e em vez de repartir aquilo que foi dado de dízimo e ofertas, de priorizar a vida dos que estão necessitados, hoje em dia se prioriza muito mais construir mega templos, fazer igrejas luxuosas, se esbanjar em coisas fúteis, supérfluas. Hoje em dia é uma mentalidade de se construir igrejas grandes, luxuosas, para mostrar que o seu ministério é abençoado, que é grande. E aí as pessoas têm esquecido de priorizar o que é mais importante, que são a vida das pessoas. O que é mais importante do que a vida? Mas hoje em dia tem igrejas onde as pessoas estão passando fome, necessidade, pessoas precisando de ajuda urgente, e a igreja está preocupada com colocar bancos acolchoados, em colocar fazer igrejas grandes para mostrar que é grande, coisas supérfluas, construir coisas luxuosas, comprar jatinhos, comprar carros, pagar salários milionários para os pastores, quando os irmãos estão passando necessidade nas igrejas. Os apóstolos pegavam tudo que os irmãos davam aqui e repartiam com quem tem necessidade. Por que não se faz isso hoje nas igrejas? Porque falta amor, queridos. Falta amor pelas pessoas, falta preocupação com o necessitado. Hoje em dia a maioria das lideranças só se preocupa com os seus próprios ministérios, em crescer, em querer mostrar que é grande, que o seu ministério é grande. E tem se esquecido dos necessitados. Infelizmente isso é a realidade das lideranças hoje nas igrejas. Como seria bom se nós voltássemos a praticar essas coisas, irmãos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse amor, sabe? Essa vontade de repartir, de ajudar o outro. Infelizmente, por causa dessa teologia maligna da prosperidade, as pessoas só pensam em ser abençoadas, as pessoas só pensam em reter, as pessoas só pensam em acumular e têm esquecido do amor ao próximo, têm esquecido de abençoar aqueles que precisam, de repartir o pão, que tanto foi ensinado isso aqui na palavra de Deus, tanto é ensinado isso, mas as pessoas esquecem. Eu vou ler aqui o texto para você, de Lucas 11, 41, que é o texto que eu estava procurando, Lucas 11, 41. Diz assim a palavra de Deus: antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Lucas 12, 33 diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, foi quem ensinou isso. Ele estava ensinando aqui, em vez de você acumular tesouros na terra, vendei os vossos bens e dai esmola. Acumulais para vós outros tesouro no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Você tem acumulado tesouros aqui ou no céu? Quando você vende o que você tem, que está lhe sobrando, que você não precisa e vive só com o que você precisa, e reparte com aqueles que estão necessitados, você não vai estar acumulando tesouros aqui, mas você vai estar acumulando tesouros no céu. Tesouro inextinguível, onde o ladrão não rouba, nem a traça consome, ou seja, a sua bênção não será tirada, a sua recompensa não será tirada, o teu galardão vai ser dado por Deus. E Jesus diz mais: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ou seja, se o teu tesouro está no céu, se você está acumulando tesouro lá, vendendo os teus bens aqui para abençoar as pessoas aqui, e acumulando tesouros no céu, então o teu coração está no céu. Mas se você só se preocupa em acumular aqui,
Então o teu coração está nas coisas aqui. Teu coração não está no céu. Então teu coração não está reto diante de Deus. Não é uma vida que agrada a Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver e praticar essa palavra para a glória do seu nome, para abençoar a vida das pessoas necessitadas. E quando eu falo de pessoas necessitadas, eu não estou falando da gente dar para aquelas pessoas que são preguiçosas, que não querem trabalhar, que estão acomodadas, não. Eu estou falando da igreja olhar aqueles que realmente estão necessitados, que precisam de ajuda, que é uma necessidade real, não fruto de pecado, preguiça ou negligência, mas pessoas que realmente estão procurando trabalhar, procurando viver, mas não estão conseguindo, que precisam de ajuda, que a gente venha olhar por essas pessoas, porque essa é a vontade de Deus. A igreja cheia do Espírito em Atos dos Apóstolos vivia assim. E se nós somos cristãos e dizemos que temos o Espírito de Deus, nós devemos viver assim também. Amém? Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.